Culpado do preço da gasolina na bomba tá aquele ali. Culpado no preço da gasolina é o Lula, a Dilma e o Temer. Hoje, muita gente fala assim, o Bolsonaro podia fazer alguma coisa. Não, ele literalmente não pode fazer nada. Porque se ele fizer, ele vai ter que fazer exatamente o que fez Lula e Dilma. Ele vai ter que intervir. Ele pode fazer isso. Então, mas isso é ruim, da República. Mas isso é ruim, negão? É péssimo. Ele não pode baixar o preço da gasolina? Um ótimo exemplo do que seria se o Bolsonaro intervisse, para todo mundo entender, é o seguinte. Imagina que o seu pai, que tem um bom emprego, perdeu o emprego, foi mandado embora. Aí ele chega em casa, a patroa pergunta, e aí, tá tudo bem no serviço? Ele fala, tá. Só que ele pegou um empréstimo. Ele não falou que ele foi mandado embora. Ele pegou um empréstimo, ele está vivendo de cheque especial. Durante 3, 4 meses ele vai conseguir manter a casa certinha. O que vai acontecer depois? Ele vai se estourar numa dívida. A gente está pagando exatamente essa dívida do papai Lula, que foi mandado embora e esqueceu de avisar a família brasileira. Muito mais. E como é que esqueceu? Exatamente. Como é que esqueceu? É essa vida que a gente está vendo hoje. Que foram roubados 900 bilhões de reais. Para quem não entendeu, vou repetir, 900 bilhões. Dava para fazer bilhões. Dava para fazer 10 vezes a transposição do Rio Amazonas. Quase um trilhão. É quase um trilhão. Um valor exorbitante. E também é importante a gente passar para os nossos telespectadores que a gasolina está cara no mundo todo. Há uma política internacional. Tentam colocar isso nas costas do presidente. Como tentam fazer com tudo, os alimentos também estão caros. Praticamente tudo hoje no Brasil dobrou de preço. A indústria automobilística dobrou de preço. Parece que as pessoas esqueceram que teve uma pandemia. Teve uma pandemia, é a questão da oferta e da demanda. Procura. Vamos lembrar, na época da pandemia, a maioria das empresas acabou diminuindo o seu ritmo de trabalho. Quando eles voltaram, não conseguiram produzir para poder atender todo mundo que precisava comprar. Logo, o valor sobe. Falta material, o valor sobe. Mas isso que está causando inflação no Brasil. É tipo o quê? Eu tenho 5 canecas e tem 10 pessoas querendo comprar 5 canecas, seria isso? Esse é um dos motivos. O outro, a gente vê aí o que aconteceu quando você faz alguma importação, o que está custando para colocar um container no mar, aumentou 5 vezes o preço. Os produtos acabaram não sendo fabricados e quem fabricou, pela questão de oferta e demanda, levantou o preço. Isso é claro. Não tem nada a ver com o presidente Jair Bolsonaro. Isso, vocês têm que saber a realidade do que acontece no Brasil, porque mentem para vocês, tentam dizer para vocês que o país está andando de uma maneira ruim e não tá. O Brasil saiu como um dos melhores países pela crise do Covid, não tenha dúvida disso. Nós tivemos uma das maiores ajudas emergenciais. Você só pôde comer na sua casa porque você acabou recebendo uma ajuda do governo. Você não perdeu o seu emprego de maneira direta, pois houve a flexibilização das leis de trabalho. Se enviou bilhões e bilhões para estados e municípios. É importante falar, como não havia teto de gastos e nem a necessidade de licitações, grande parte do nosso dinheiro foi roubado. E aí vão ainda e fazem uma CPI para avaliar uma prevaricação de um crime que não aconteceu e ninguém fala do que roubaram no Brasil. É por isso que as coisas estão caras aqui no Brasil. E é por isso que a mudança do Brasil está na mão dos brasileiros. Está na nossa mão, próximas eleições. O Lula fez 3 hidrelétricas fora do Brasil. Temos problema de energia no Brasil. Né? Ou seja, ele investiu, inclusive, em saneamento básico fora do Brasil. O endividamento da Petrobras, com isso, entre outras coisas, está na casa dos 400 bilhões de reais. Quem vai pagar essa conta? Quem está nos assistindo aqui. Quem vai pagar? Não. Quem está pagando essa conta? Como quem está pagando a conta das 3 refinarias, né? Se gastou mais de 100 bilhões de reais e não refina um barril de petróleo sequer, é a população. Se nós tivéssemos das 3 feito pelo menos 2 refinarias no Brasil, o Brasil seria autossuficiente em diesel e gasolina. E estamos exportando isso aí, e não importando. O prejuízo da refinaria não concluída no Maranhão foi de cerca de 2 bilhões de reais. Tempo do PT. Estudos mostram que a refinaria Abreu e Lima, construída nos governos do PT, virou a mais cara do mundo. Uma das mais caras do mundo foi uma refinaria construída na Coreia do Sul, que custou 4 bilhões e meio e processa por dia 800 milhões de barris de petróleo. 4,5, a mais cara do mundo, ou uma das mais caras do mundo. Sabe quanto é que custou Abreu e Lima? 18 bilhões e meio. Daria para construir 4 refinarias das mais caras do mundo e ainda ia sobrar um dinheiro. Agora, qual é a situação do Brasil atualmente quando se fala em combustíveis? Como o PT prometeu 3 refinarias, não conseguiu concluir nenhuma, pelo contrário, os caras deram prejuízo até no fundo Petros, do pessoal que trabalha nessa área. O Brasil tem a necessidade de, mesmo sendo autossuficiente, a gente extrai petróleo do Brasil, manda para o exterior
refina, transforma em combustível e depois a gente importa de volta esse petróleo. Aí qual é o raciocínio do importador? Ele, bem, no Brasil, o preço do combustível, se tiver muito lá embaixo, o que ele vai fazer? Ele vai vender para a Europa, ele vai vender para outros países onde ele vai lucrar mais. Então é necessário que esses preços estejam um pouco elevados. Agora, não pode estar elevado a ponto de estrangular e paralisar o Brasil. E qual é a reclamação do presidente? É que a Petrobras está batendo recorde nos lucros. O lucro da Petrobras é o dobro do lucro das petrolíferas internacionais. Eu não vou dar uma de comunista aqui, abominar o lucro não. O lucro ele é saudável. Agora, a pergunta que eu faço é: quem é o maior acionista da Petrobras? Sou eu, é você, é os pais de vocês, são os professores de vocês que abastecem o carro. Nós, brasileiros, o governo, somos os maiores acionistas da Petrobras. A Petrobras está batendo recorde de lucro. Pergunto para vocês: vocês estão sentindo benefício no preço da gasolina? O caminhoneiro está sentindo benefício no preço do diesel? Não. Então, para que serve uma empresa que o sócio majoritário é o governo se ela não reverte benefício para a população? Vamos privatizar, ué.